Olha, nação, realmente eu sei que acabou a paciência minha, sua, e por isso o Tite já era do Flamengo. Acabou o Tite do Flamengo. É o fim de uma era, tá para começar uma outra. Vem Léo Jardim aí. Léo Jardim, que é um treinador experiente, foi treinador do Fenerbahçe e de outros clubes, né? Então, estoura essa bomba no Flamengo, no vestiário ainda. Se fala da demissão do Tite no vestiário, nós vamos tratar desse assunto aqui. Tem muita coisa para a gente conversar aqui, mas eu vou trazer tudo em detalhes para você. Tudo em detalhes. Corre aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, porque assim, todo dia eu vou deixar você a par de tudo que está acontecendo. Tá certo? Vamos tratar desse assunto, vamos ver um pouquinho da entrevista do Tite, eu vou reagir. Mas comenta aí, você acha que o Tite tinha que ser demitido agora mesmo ou tinha que dar um tempo? Você concordou com o Tite? Você concordou com a colocação lá dos jornalistas que criticaram, com a torcida que xingaram o Tite, que chamaram de burro e tudo mais? E, cara, quando ele tá preterindo o Gabigol colocando o Carlinho, com todo respeito ao Carlinho, não dá para entender, né, gente? Não dá para entender. Não dá para entender as escolhas do Tite. O time todo foi mal. O time todo foi mal. Ele deixou o Léo Ortiz no banco, o Léo Ortiz que vinha bem, que vinha sendo a alma do Flamengo. Então, assim, vamos ver um trecho dessa entrevista coletiva, mas já comenta aqui, clica no joinha, tá? Clica também para me seguir aqui, se inscreve no canal, ativa o sino, porque, gente, é muito importante. Mas eu quero a sua opinião, tá? Quero a sua opinião nesse processo aí. Todas as possibilidades que elas são aventadas agora, fora do que aconteceram, vão ter razão. Porque elas todas são do poderia ser melhor, poderia ser imaginário. Porque o Pulgar é um jogador de seleção, e porque o Pulgar vinha bem na sequência, e porque é rotinado mais tempo, porque estava jogando muito o Léo, numa situação que ele não gostava, não gostaria até então, e eu precisava naquele momento, né? E ele contribuiu em relação à equipe toda. Então a ideia foi manter aquela estrutura que nós tínhamos todos, e aí serve também uma situação colocada anteriormente. A gente não pode, daqui a pouco um erro só, ele generalizar uma situação toda e colocar... Então a escolha ela foi em cima do jogador de seleção, um jogador de alto nível, que já tem todo um lastro, em cima de uma equipe já organizada e treinada, e mais com links com ele do que o próprio Ortiz. Tite, Fabrício, boa noite. Thiago Lima, do GE. Tite, a torcida do Flamengo não vê o time vencer fora de casa na Libertadores já tem muito tempo, se não me engano, desde a semifinal em 2022. Que recado você poderia deixar para dar esperança para o torcedor que esse time vai conseguir vencer no Uruguai e buscar essa classificação? Uma grande oportunidade de quebrar essa escrita. Não é assim? O histórico não é assim? Nós temos totais condições de chegar lá e fazer. Naquilo que foi um jogo de efetividade hoje, com 2 minutos, 3, faz o gol. E tu trabalha em cima do resultado também. E aí dos nossos erros que cometemos também, foi afoito em alguns momentos, precipitou em outros o goleiro teve a felicidade. Vai criar metade das oportunidades que criou hoje, vai fazer gol lá. Me cobra depois. Tite, Fabrício, boa noite. Aqui atrás, Marcos Coelho, Super Rádio Tupi. Queria fazer uma pergunta para cada um, mais parecida, né? Primeiro, para quem vê o jogo à beira do gramado e dá as instruções, e depois para quem está no gramado. O Flamengo hoje sofreu um gol, teoricamente, no começo do jogo, né? Mais perto do começo do que do final do primeiro tempo, o que naturalmente proporciona um cenário de você ter que correr atrás do resultado por mais tempo do que... No desempenho também, né? Assim como a equipe toda no desempenho que tiveram. Surpreendente até o nível de atuação que eles tiveram, estreando no Clássico. Felizes nós ficamos pelo desempenho, mas muito chateado. Eu até vou pagar, eu estou triste pelo resultado. Tite, boa noite. Matheus, boa noite. Igor Siqueira, do UOL. Num contexto em que a gente vê a ausência do Pedro e a tentativa de, não sei se vocês chamam de improvisação ou adaptação do Bruno Henrique numa faixa central, eu vou classificar no mínimo como
aí uma visão pessoal, um pouco inusitado que o Gabigol tenha sido uma opção mais adiante no momento do jogo, não tenha sido escolhido efetivamente para substituir o Bruno Henrique nessa função de camisa 9 quando ele foi substituído, e a entrada do Carlinhos, né? E o Gabigol vai ao jogo como terceira opção para a função de meia, segundo atacante central. Como é que você está enxergando ele no momento dele no elenco, dentro do aspecto do campo fala? O que o campo do Gabigol tem dito para você, tanto para ele ser a função de 9, e você ainda enxerga ele como 9, ou ele já está tentando falar como o campo dele está falando para outras posições? Treinamento, jogos, especificamente. Carlinhos decisivo contra o Bolívar. Carlinhos decisivo contra o Atlético Mineiro. Com gol. Carlinhos decisivo contra a Vitória. Foi por essa opção. E um pouco da característica do jogo, né? De pedir um 9, um pouco mais de presença de área. O Bruno estava fazendo bem os movimentos. Eu acho que o Bruno já tinha jogado de 9 faz tempo. Então, falar que o Bruno é uma coisa que a gente está fazendo também não é verdade, né? Porque ele já vinha jogando. Inclusive na seleção, quando a gente convocou, Desculpa. se não me engano, ele chegou a entrar de 9. Segundo, claro que dói o lado humano. Mas o lado da experiência também mostra que quando tu produz bem, que são reações do torcedor, que elas são compatíveis com o amor pelo clube. E eu respeito muito isso, até porque vivenciei bastante e tenho sim o respeito quando a torcida me critica ou me vaia, como aconteceu. O trabalho, ele pode reverter, resultado reverter, transformar isso num desempenho bom lá, vencer e classificar é o caminho. Professor, boa noite. Guilherme Xavier aqui, à sua direita, da Trivela. Queria ser rápido e direto, perguntar por que a escolha do Pulgar na vaga do Léo Ortiz, que era um jogador que vinha tendo uma sequência legal no meio-campo, vinha bem. Por que essa escolha? Obrigado. Todas as possibilidades que elas são aventadas agora, fora do que aconteceram, vão ter razão. Porque elas todas são poderia ser melhor, poderia ser imaginário. Porque o Pulgar é um jogador de seleção, e porque o Pulgar vinha bem na sequência, e porque é rotinado mais tempo, porque estava jogando muito o Léo, numa situação que ele não gostava, não gostaria até então, e eu precisava naquele momento, né? E ele contribuiu em relação à equipe toda. Então a ideia foi manter aquela estrutura que nós tínhamos todos, e aí serve também uma situação colocada anteriormente. A gente não pode, daqui a pouco um erro só, ele generalizar uma situação toda e colocar... Né? Então a escolha ela foi em cima do jogador de seleção, um jogador de alto nível, que já tem todo um lastro, em cima de uma equipe já organizada e treinada, e mais com links com ele do que o próprio Ortiz. Tite, Fabrício, boa noite. Thiago Lima, do GE. Tite, a torcida do Flamengo não vê o time vencer fora de casa na Libertadores já tem muito tempo, se não me engano, desde a semifinal em 2022. Que recado você poderia deixar para dar esperança para o torcedor que esse time vai conseguir vencer no Uruguai e buscar essa classificação? Uma grande oportunidade de quebrar essa escrita. Não é assim? O histórico não é assim? Nós temos totais condições de chegar lá e fazer. Naquilo que foi um jogo de efetividade hoje, com 2 minutos, 3, faz o gol. E tu trabalha em cima do resultado também. E aí dos nossos erros que cometemos também, foi afoito em alguns momentos, precipitou em outros o goleiro teve a felicidade. Vai criar metade das oportunidades que criou hoje, vai fazer gol lá. Me cobra depois. Tite, Fabrício, boa noite. Aqui atrás, Marcos Coelho, Super Rádio Tupi. Queria fazer uma pergunta para cada um, mais parecida, né? Primeiro para quem vê o jogo à beira do gramado e dá as instruções, e depois para quem está no gramado. O Flamengo hoje sofreu um gol, teoricamente, no começo do jogo, né? Mais perto do começo do que do final do primeiro tempo, porque naturalmente proporciona um cenário de você ter que correr atrás do resultado por mais tempo do que propriamente segurar um resultado, que foi o cenário de domingo. Diante desse cenário, foram 2 jogos seguidos. No domingo nós vimos um Flamengo que não conseguiu segurar o resultado, e hoje nós vimos um Flamengo que correu atrás do resultado, mas não conseguiu o placar que era o desejado, pelo menos para jogar numa situação melhor na semana que vem. Queria que vocês falassem, primeiro, ponto de vista de fora do campo e depois de dentro do gramado, mentalmente, como fazer para reagir nessas circunstâncias. Foram placares distintos, roteiros diferentes, mas 2 situações que o Flamengo domingo não conseguiu sustentar uma vantagem, e hoje,
correu o tempo todo atrás e não conseguiu igualar o marcador. Boa noite, obrigado. O jogo do desempenho, no jogo anterior nós colocamos, eu demorei até para vir e coloquei isso para vocês. O jogo do desempenho estava bem apresentado e efetividade ela também faz parte do futebol. O futebol ele é assim. Em alguns momentos, em algumas circunstâncias, em alguns jogos, tu fica com a sensação sempre de que tu vai criar, tu vai fazer, ou o goleiro adversário, ou o zagueiro, ou a imprecisão ela te tira. Em alguns momentos eu tive essa sensação durante o jogo. Jogos se transformam em outras situações que tu cria 1, 2, 3, tu é efetivo, o futebol ele te permite isso. Nesse jogo especificamente, buscando o resultado do outro, a gente conversou a respeito e vai jogar 10 vezes com aquele desempenho, não vai ter o mesmo placar. Mas o futebol ele te permite isso. Hoje, mais especificamente, né, o gol ele nos pressionou, talvez um pouco demais. Lá, posso ter esse outro lado da moeda. Boa noite a todos. É um duro golpe, é difícil. Eu que estou lá dentro, se entregando de corpo e alma para esse time, sei da dificuldade que é, e a partir do momento que você toma um gol, a gente se jogando em casa, a gente sempre joga pressionado pela vitória, e aí quando você toma um gol, você tem que correr atrás do resultado, é mais difícil ainda. A gente se entrega, se dedica, tivemos oportunidades, infelizmente, como o professor falou, não tivemos essa efetividade. Pedir desculpa ao torcedor, trabalhar e se dedicar para a gente conseguir reverter esse resultado lá no Uruguai. Aqui. Tite, vocês, Raiza Simplício da Gol Brasil, você citou a questão do Eric Pulgar, pelas dinâmicas também, citou entrosamento, etc. Eu queria que você explicasse a opção pelo Alexandro, hoje titular, né, começar com os 2 laterais, o Alexandro e o Varela, que são 2 laterais que muitas vezes seguram mais do que sejam mais ofensivos, enfim, mas especialmente ali no caso Alexandro e Ayrton Lucas, por que a opção pelo Alexandro? E, Fabrício, o que você pode deixar de recado para a torcida para acreditar nessa virada de vocês lá no Uruguai? Nós temos 2 grandes jogadores de lateral esquerda, assim como era com o Vina, alternava no momento um, no momento outro. Estou muito tranquilo com qualquer decisão que seja tomada pela qualidade dos dois. O Alexandre é construtor, uma liberdade maior para Nico, mas qualquer um dos dois, eles sempre vão te dar uma resposta importante. Eu tenho que, primeiramente, enaltecer o torcedor que nos incentivou e até o final, algumas vaias ali, mas me solidarizo com esse cara aqui também, pelo cara que é conosco no grupo, com o Eric, e falar para o torcedor que a gente trabalha arduamente no dia a dia, procurando sempre dar o melhor para esse clube, que a gente possa trabalhar e chegar no Uruguai e fazer primeiro um gol, para que a gente possa voltar de lá com resultado positivo e buscar a classificação, que é o nosso objetivo. Boa noite, Tite. Boa noite, Fabrício. Bruna Medeiros, do canal do Felipe Fontoura. Ontem saíram informações que o próprio Fabrício não treinou com o grupo. E queria saber, se o Fabrício puder responder, como você estava se sentindo no aspecto físico antes da partida. E você, Tite, já falou várias vezes, né, da quantidade de zagueiros que o Flamengo tem muito bons, obviamente, né, a gente sabe dessa qualidade. Por que você escolheu começar com o Fabrício, mesmo ele não tendo condições de treinar com o elenco ontem, pelo menos pelo que saiu de informação? Obrigada. Eu não treinei? Treinou. Talvez as informações elas precisam ser corretas para não ficar uma no ar, né? Talvez eu sempre, o dia que eu não treinei, respeitando o meu processo de recuperação, não só meu, mas todo do grupo. E ontem eu treinei normal para o jogo de hoje, vídeo que joguei os 90 minutos. Vamos para a próxima. Boa noite, Tite. Boa noite, Fabrício. Bruno Lemos, canal Mauro Santana. Ô, Tite, eu gostaria de saber da entrada do Alcaraz no segundo tempo, no lugar do Eric Pulgar, tendo visto que o substituto natural que vinha entrando nas partidas era o Léo Ortiz, né? E logo em seguida você optou por mudar, tirar o Dela Cruz e colocar o Ortiz. Seria uma correção da mudança que você fez colocando o Alcaraz no lugar do Eric Pulgar? Ideias, quando tira o Eric, joga um jogador mais ofensivo, que tem finalização de média distância, que é o Charlie, que é o Alcaraz. E nós sabíamos que ia ter um limite de tempo para o Nico. E aí tu tem uma ofensividade maior, um jogador de finalização de média distância, por exemplo,
do Charlie. Essa foi a ideia. Tite, aqui à sua esquerda, Renan Moura, da Rádio Globo CBN. Queria saber se você acredita que perdeu esse jogo muito mais pela questão do próprio meio-campo do Flamengo, porque os jogadores que mais erraram passes foram jogadores do meio-campo, incluindo até o Alcaraz, que talvez seja um jogador que tenha uma qualidade imensa para poder fazer a distribuição desse jogo, lá de trás para frente, e também foi um jogador que, por mais que tenha tido uma menor minutagem, errou também bastante. E como é que você classifica esse seu trabalho de quase um ano aqui à frente do Flamengo? Está em 3 competições ainda, mas o torcedor hoje pega no pé. É uma questão individual só desse jogo ou um coletivo do desempenho até aqui? Não consigo fazer essa dimensão, só quando terminar o trabalho eu vou olhar para trás e te prometo para fazer assim uma análise total da situação. A primeira parte do erro de passes. Quando tu faz um gol, a pergunta tática, dessa primeira parte, resposta tática. Quando tu faz um gol, e nós tivemos um número de finalizações grande no segundo tempo, me ajuda, e com finalizações muito fortes. A equipe adversária vem num bloco médio-baixo, e aí os espaços são menores, tu vai arriscar mais, consequentemente errar mais. Daqui a pouco lá vai ter que sair mais. A circunstância do jogo também te permite isso. Independentemente de faltou uma sintonia, a gente apressou em alguns momentos demais, faltou sim uma melhor escolha, por vezes uma tomada de decisão, uma bola de cruzamento, faltou sim uma finalização, mas em cima também dessa retração do adversário dos curtos espaços que eles nos deram. Por isso a pergunta tática, a resposta tática. A outra, eu tenho que respeitar, complementando, o sentimento do torcedor, cara. Eu não sinto isso, claro que eu sinto, eu sou humano, mas eu sei também que isso vai reverter com uma forma. E quando eu vim para cá, eu tenho uma forma, eu vou deixar bem claro. Sabe como se conquista torcedor? Sabe como eu conquistei o torcedor dos outros clubes quando eu passei? Ganha título importante. É isso. Se não for, tchau. Tite, boa noite. Vini Alves do Web Rádio Sintonia Esportiva. O Flamengo hoje teve 77% de posse de bola, mas, na minha opinião, você pode discordar, eu achei que essa posse foi meio arame liso. O time acabou não criando tantas chances criadas na